estimados irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Neste dia 24 de maio, quarta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa, vamos refletir sobre a primeira leitura que é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 28 a 38. Esse texto é a conclusão do discurso de despedida de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Os anciãos, ou presbíteros, eram as lideranças das comunidades na época de Lucas, o autor do Evangelho segundo Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. O contexto desta passagem é o retorno da terceira grande viagem missionária de Paulo, que começa no capítulo 18, versículo 23. Ao contrário das duas primeiras grandes viagens missionárias, na terceira viagem Paulo já não tinha mais o objetivo de fundar novas comunidades. O que ele queria, na verdade, era encorajar as comunidades já fundadas e fortalecer a fé dos discípulos já formados pela sua missão. Em relação à comunidade de Éfeso, aconteceu uma situação muito particular. Essa comunidade não tinha sido fundada por ele, mas ele passou por ela ainda na ida e teve de permanecer por um bom tempo, cerca de 3 anos, pois encontrou muita coisa para ser corrigida e ensinada naquela comunidade. Ora, quando ele chegou lá, os membros da comunidade ainda não tinham sequer ouvido falar que existe um Espírito Santo. Eles tinham recebido somente o batismo conforme o rito de João Batista. Isso está em Atos, capítulo 19, versículo 2. Diante disso, Paulo teve de fazer uma catequese desde o início, ensinando os princípios mais básicos da fé em Jesus Cristo. Depois de ter concluído a sua catequese, ele partiu, ou seja, continuou a sua viagem. Mas na volta ele passava pela cidade de Mileto, que ficava a cerca de 60 quilômetros de Éfeso. Ambas as cidades, Mileto e Éfeso, ficavam na Ásia Menor, atual Turquia. Então, alegando não querer perder tempo, pois ele tinha pressa de chegar em Jerusalém, ele decidiu não voltar mais a Éfeso. E de Mileto, ele mandou um recado chamando os anciãos de Éfeso para irem ao seu encontro, para ali mesmo, em Mileto, ele lhes dar as últimas instruções e se despedir deles. Então, diante dos anciãos de Éfeso, ou seja, as lideranças que tinham ido para Mileto para encontrar-se com Paulo, ele faz um discurso emocionante, carregado de cuidado e muito afeto. Certamente esse discurso constitui uma das páginas mais belas do livro de Atos dos Apóstolos e talvez até de toda a Bíblia. É um discurso em forma de testamento e por isso ficou conhecido como o Testamento Espiritual de Paulo em Atos dos Apóstolos. O discurso propriamente começa no versículo 18, capítulo 20. Então, nesse discurso, Paulo recorda o passado, ou seja, o que ele viveu com a comunidade e dá conselhos para o presente e o futuro. A leitura de hoje compreende a parte final do discurso e termina narrando a emocionante despedida. Os versículos 28 a 31 mostram recomendações e advertências, especialmente para os anciãos, seus interlocutores diretos, mas que servem para toda a comunidade e para as comunidades de todos os tempos. A primeira recomendação é o cuidado. Os anciãos, as lideranças, devem cuidarem de si mesmos e do rebanho, que é a imagem da comunidade. Eles devem zelar pela igreja que não pertence a eles, mas ao próprio Deus. E ele adverte que virão lobos vorazes, ou seja, falsos pastores, falsos profetas,
que tentarão desviar a comunidade do verdadeiro caminho, que distorcerão o evangelho por ele anunciado. Por isso, as lideranças devem estar sempre atentas e dedicadas, segundo o seu próprio exemplo, que trabalhou dia e noite durante 3 anos para edificar a comunidade e fortalecer a fé de cada pessoa. Então, o próprio Paulo se apresenta como modelo de dedicação ao Evangelho e de desapego aos bens materiais. Ele viveu totalmente para Cristo, sem cobiçar nenhum bem, inclusive se sustentando do trabalho de suas próprias mãos. Por isso ele recomenda que se deve ajudar os fracos, ou seja, os pobres, com base no que foi ensinado pelo próprio Jesus. E de fato, não existe fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo sem opção preferencial pelos pobres. E todo o ministério de Paulo teve essa marca. Finalmente, tendo dito tudo o que tinha a dizer, o texto descreve a despedida, que é uma cena comovente. Assim diz o texto no versículo 36. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. No versículo 37 diz: todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Então essa cena é muito bonita, muito carregada de afeto, que revela o grande amor que havia entre Paulo e a comunidade. E continuando, diz no último versículo: aflitos, sobretudo, por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Então é como se fosse a despedida de um pai ou de uma mãe ao mesmo tempo. Isso revela o afeto que marcava a missão de Paulo. Havia um amor recíproco entre ele e as comunidades, e o amor é a marca maior de pertença a Jesus e de fidelidade ao seu Evangelho. Então, que o exemplo apostólico, missionário de Paulo, nos inspire a lutar cada vez mais para que o Evangelho seja anunciado de modo íntegro e pleno, e assim estaremos ajudando a edificar o reino de Deus, cujo embrião aqui na terra é a comunidade cristã.